Então eu gostaria de dar algumas dicas bem concretas de como você crescer na fé. Como você crescer na edificação da igreja, ou seja, desse templo interior, dessa realidade a qual nós pertencemos misticamente, porque graças a Deus temos fé, estamos em estado de graça, se você estiver em estado de graça, e Deus quer edificar dentro de nós. Qual é a primeira coisa que eu quero partilhar com vocês? Na nossa experiência de confessores, ouvindo os pecados das pessoas, as pessoas não se dão conta o grande atraso espiritual que é a impureza. Essa é a primeira coisa que eu quero dizer bem claro. Vejam, nosso Senhor disse: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ele está falando lá do céu, ver a Deus. Eu vou fazer uma aplicação aqui para a terra, calma. Mas a primeira coisa que nós temos que entender é isso. Nosso Senhor, bondade infinita, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é uma grande esperança, é uma grande força do céu. O Evangelho de Jesus é boa notícia, é boa nova, mas parece é algo que nos deixa perplexos, mas o Evangelho, a bondade infinita, nos revelou o seguinte. O que eu vou dizer agora é muito dramático, mas é real. Alguns de nós aqui jamais verão a Deus. Algumas das pessoas que estão me ouvindo agora, neste momento, seja aqui na igreja, seja através da internet, miseravelmente, alguns de nós jamais veremos a Deus. Isso chama-se inferno, miséria eterna. Por isso, precisamos nos esforçar, precisamos fazer de tudo para que as pessoas saiam do caminho da ignorância, do não conhecer Jesus, do não amá-lo e não servi-lo. Agora vou fazer a aplicação que eu disse. Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Jesus se refere ao céu, sim, mas também aqui à terra. Como é que eu posso ver Deus aqui na terra? Pelo ato de fé. E o ato de fé acontece na oração. Aí a pessoa diz: padre, eu rezo, mas não funciona. Claro. Com a impureza que você vive, como é que você vai ver Deus na oração? Não vê. Mas padre, eu não estou fazendo nada de grave. Não é, eu não estou falando nem dos pecados graves. Eu estou falando de uma coisa até mais sutil. Claro que os pecados graves também, evidente que os pecados graves também, masturbação, pornografia, adultério, fornicação, sexo fora do casamento, tudo isso, esses pecados graves sim, pensamento, desejar, né, as outras pessoas sexualmente, ficar alimentando aquilo, isso sim, mas acontece o seguinte, gente, nós brasileiros, isso faz muito parte da cultura brasileira, infelizmente o mundo está se brasilianizando, o mundo está virando Brasil, mas nós brasileiros já há muitas décadas, nós somos muito impuros. Você não consegue falar com um brasileiro sem que ele venha com uma piadinha maliciosa no meio da conversa. Aquilo não é pecado mortal, necessariamente. Muitas vezes não é pecado mortal, mas é impureza. Aquela malícia da linguagem dupla, daquela coisa que sempre puxa para o lado sexual, para o lado indecente, aquele humorzinho impuro. Gente, isto é um atraso de vida espiritual, porque você nunca
vai ver Deus desse jeito. Os puros de coração verão a Deus. Se você fica alimentando esse tipo de impureza, você dificilmente vai ter um crescimento espiritual considerável na sua oração. Deus quer edificar a sua igreja através da fé, na nossa oração, de nós vermos Deus mais claramente. Mas não abra concessões no campo da pureza. Você quer ser casto, no sentido de não quer mais cair em pecados graves, não quer mais fazer a fornicação, não quer mais fazer o adultério, não quer mais cair na pornografia e na masturbação, você não quer mais os pecados graves, mas você não quer ser puro. Por exemplo, pensamentos, olhares, palavras que você não pronunciaria na frente de Nossa Senhora, que você se envergonharia de fazer isso na frente de Nossa Senhora, que você ficaria, assim, certos pensamentos, coloque um santo da sua devoção no lugar, você imagine qual seria a reação de horror de Santa Teresinha, qual seria a reação de horror de um Padre Pio, qual seria a reação de horror de São José diante de certos pensamentos, certos olhares, certas sugestões, certas palavras? E não é puritanismo, gente, não é puritanismo, é o fato de que a falta de pureza atrasa muito nossa vida espiritual. Então eu estou aqui dizendo uma coisa sutil que vai não da direção dos pecados graves. Os pecados graves, é claro, mas aquela sensualidade subjacente, os puros verão a Deus. Segundo ponto, o medo de sofrer atrasa a gente espiritualmente. Ou seja, uma covardia de dar a vida. Eu não estou dizendo que você precisa ser mártir do dia para a noite, não é isso. Mas qualquer coisa que você vai rezar, que Deus se apresenta e que aquilo incomoda, e que aquilo é um desafio, e que aquilo você sabe que se você fizer aquilo vai te causar uma certa dor. Não estou nem falando, vejam, assim como nos pecados da impureza eu não falei dos pecados graves, mas é óbvio que os pecados graves também, aqui não estou falando das grandes traições e das grandes covardias de um Judas, de um Pedro que nega Jesus 3 vezes, não, eu estou falando daquela falta de generosidade, de que você sabe que você podia se esforçar um pouco mais, você podia dar um pouco mais, você podia ser generoso e menos preguiçoso e sofrer um pouquinho por amor a Jesus. E Jesus vai e te sugere uma coisa na oração e você, não, mas não precisa disso. Se você vai rezar e você tem medo de mudar, medo de incomodar a sua vida, isso é um atraso de vida, gente. Isso é um atraso de vida. Como é que você vai se unir a Jesus? Se unir com certos apegos. Eu não quero que você, não estou esperando que você fique desapegado de tudo do dia para a noite, mas faça o exercício de se desapegar de uma coisa, e você vai ver a força que você vai ter se desapegando de outras. Se desapegue de uma coisa, faça um exercício. Você vai e se desapega, faz uma força de se desapegar de uma coisa, e você começa a ver que você fica mais generoso em tudo. É lindo isso, gente, e é Deus que vai agindo. Vejam, esta é a preparação maior e melhor para a nossa vida de oração, para a nossa vida de fé. E aí a fé vai crescendo, e você vai conhecendo Jesus, e você vai amando mais, e vai se unindo a Ele. Então, dois pontos importantes. Haveria mais coisas para dizer, mas eu não vou ficar fazendo aqui uma lista de coisas infinitas.
mas são duas coisas básicas e fundamentais de pessoas que muitas vezes já conseguiram se livrar dos pecados mortais, mas ficam naquela patinação no mesmo lugar, né? Patina no mesmo lugar, aquela sonsura, aquele não sai do lugar, aquele tédio, aquela mesmice. E então é claro que assim a igreja não estará sendo edificada dentro de você. São só duas pequenas dicas bem práticas. Resumindo e concluindo tudo o que eu disse. Nós viemos a esse mundo para uma única coisa: ser felizes nos unindo a Jesus. Nós nascemos para isso. Nós nascemos para Ele. Nós não nos pertencemos. Mas como nós vamos ter uma vontade de nos unirmos a Jesus se nós não o conhecemos? Então é necessário que a nossa inteligência se eleve. Mas existem duas coisas que bloqueiam a nossa inteligência de crescer na fé cada vez mais. Uma, a impureza, ou seja, a concupiscência desordenada, desejo de prazerezinhos. E eu pontuei a coisa da impureza. E outra, a coisa da toda a área do medo, da covardia, da falta de força, de coragem interior, de generosidade, né? De quem quer transformar o cristianismo numa burguesia confortável, mas não na entrega. Então, fazer atos, pequenos atos, podem ser pequenos, mas precisam ser fortes, atos fortes de desapego. E isto ajuda você a enxergar mais Jesus na hora da oração, na hora de uma pregação, na hora da leitura de um livro espiritual. Você vai conhecendo Ele, você vai conhecendo, e cresce, e cresce. Cresce no amor, porque ninguém ama o que não conhece. Então digamos a nosso Senhor hoje: Senhor, mostrai-nos o vosso rosto. Senhor Jesus, vós viestes do céu para nos dizer que nós estamos correndo o grande risco de jamais ver Deus. Sim, nós, católicos, haverá católicos de missa dominical que nunca verão a Deus. Haverá padres que nunca verão a Deus. E, no entanto, Senhor, nós queremos ver, vos contemplar face a face, já aqui na terra, através da fé. Dai-nos a graça de iniciar o processo de edificação de vossa santa e inexpugnável Igreja, para que as portas do inferno não prevaleçam. Retirai, Senhor, e afastai para longe de nós todo espírito maligno, especialmente o espírito de impureza, o espírito de falta de generosidade, de covardia, de comodismo, para que nós possamos vos seguir com determinada determinação e buscar o vosso rosto aqui na terra, para vos contemplar eternamente no céu. Amém.